irmãos, como nós tínhamos comentado, nós estamos agora no capítulo 8 do livro Santos no Mundo, né? Os puritanos como realmente eram, de Leland Hicken. E nesse capítulo nós vamos estar abordando a visão puritana sobre a Bíblia, tá? Nós já percebemos que todos esses capítulos que a gente já falou, sobre trabalho, sobre casamento, sobre sexo, sobre a pregação, sobre igreja, sobre culto, então nós temos visto que a visão que eles tinham sobre Bíblia ia muito mais além do que a Bíblia no termo espiritual, no sentido de salvação, mas é uma visão que eles tinham que a Bíblia deveriam infundir em cada área da nossa vida. Inclusive, eles rebatiam aquelas pessoas que diziam que a Bíblia era só para assuntos religiosos, e eles diziam que a vida é religiosa, toda a vida é religiosa, portanto a Bíblia ela é para toda a vida, tanto para a sua vida na igreja, como para a sua vida no trabalho, em casa, na família, na escola, na universidade, na educação, e por aí vai. Eles criam que, como a Bíblia é um livro que fala sobre religião, no sentido de Deus se revelar para nós, para nos dar uma visão real daquilo que Deus quer para a nossa vida, e que toda a nossa vida é religiosa, portanto a Bíblia deve estar aplicada em cada área da nossa vida. Uma coisa que pouca gente sabe é que a famosa expressão que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ela foi praticamente difundida pelos puritanos. Foram os puritanos que tanto repetiram isso, tanto falaram sobre isso, pregação, tratado e tudo, que isso ficou na história da igreja. Então, quando nós ouvimos falar de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou nossa única regra de fé e prática, isso é uma herança que todo cristão tem, pentecostal, batista, qualquer tipo de cristão, presbiteriano, né? É um ditado já, né? É uma sentença cunhada e aceita de qualquer âmbito cristão genuíno, né? Que é basicamente difundido pelos puritanos. Essa ideia real, né, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? Então, a ideia que nós vamos ter nesse capítulo, que o Hicken comenta, né, ele até abre o capítulo dizendo o seguinte: poxa, depois da gente falar tanto sobre tantos assuntos, existe alguma coisa para falar sobre a visão puritana da Bíblia? Nós já comentamos tanto, né? Será que a gente ainda precisa colocar um capítulo sobre a Bíblia? E a resposta do Hicken é sim. Porque os puritanos tinham tanto conteúdo e tinham uma visão tão importante sobre a Bíblia e relevante, que até para os dias de hoje, principalmente para os dias de hoje, ela é essencial na visão de um cristão, tá? Porque hoje em dia, principalmente com a teologia liberal, né, e com essas outras coisas que estão entrando dentro da igreja, pelo liberalismo de um lado, o neopentecostalismo do outro, isso tem acabado fazendo com que muitas pessoas não tenham uma visão correta da Bíblia. Então, por exemplo, você pode pegar aqui um cara que acredita na teologia liberal, ou então um cara que não acredita que a Bíblia é completamente inspirada, só metade da Bíblia é inspirada, algumas partes da Bíblia é inspirada, e outras não tem como saber. E você pega outro cara que acredita que Deus ele se revela por meio de sonhos, que Deus revela doutrinas ainda hoje em dia por meio de revelações, né, por meio de profetas, essas coisas, e acabam que caindo no mesmo grupo, no sentido de que a Bíblia não é suficiente, né? Assim como para alguns a Bíblia não é suficiente, porque ela não é completamente inspirada por Deus, ela é simplesmente suficiente para algumas questões de fé. No outro grupo tem pessoas que creem na Bíblia completa, mas ela ainda não é completamente suficiente. É necessário novas revelações, é necessário novas direções. Então, os dois grupos, apesar de ser muito distantes de certa forma um do outro, né? Ainda assim, eles acabam caindo na ideia de que a Bíblia não é completamente suficiente, né, para nós. Então, o Hicken ele vai comentar que algumas coisas muito importantes que os puritanos tinham na apologética puritana do século XVI e século XVII é importante para nós hoje, tá? Então, nós vamos comentar um pouco sobre isso. O capítulo, ele não é grande, esse capítulo do Hicken, mas nós vamos dividir esse capítulo em duas partes, tá? Hoje nós vamos falar um pouco da parte histórica e da visão deles quanto à natureza das Escrituras, e, se Deus permitir, próxima quinta-feira nós vamos estar falando um pouco sobre a interpretação puritana, né? Ou a hermenêutica e a exegese puritana, tá? Isso na próxima quinta, se o Senhor permitir. Então vamos lá. Quando nós falamos de puritanismo ali, principalmente aquele movimento pesado, forte da Inglaterra, né? No século XVI, século XVII, uma figura que ficou muito caracterizada naquela época e muito citada pelos puritanos foi William Tyndale, né? William Tyndale foi o cara que traduziu a Bíblia
na língua inglesa com o intuito de colocar a Bíblia na mão do povo. Então, naquela época que estava estourando a Reforma Protestante, 1517, 1520, um pouco antes do puritanismo, né? O puritanismo veio surgir muito tempo depois, mas naquela época os reformadores já tinham o interesse de colocar a Bíblia na linguagem do povo. Por quê? Porque o problema naquela época não era a imprensa, né? Não tinha como imprimir várias Bíblias, o problema não era esse. O problema não é porque a Bíblia estava na língua original, né? Não estava em grego, hebraico, ou então era usada em latim, o problema não era esse. O problema é que a Igreja Católica achava teologicamente errado colocar a Bíblia na mão do povo. Por eles pensarem que a Bíblia não é um livro para o leigo cristão comum ler, né? Aprender para ler, ter contato e interpretar, então eles não estavam nem aí se tinha preço, se não ia ter, se alguém pode traduzir, se não pode. A questão é, eles não criam que a Bíblia deveria estar na mão do povo. Quando a Reforma Protestante se levantou, uma das visões teológicas que foi resgatada na Reforma é que cada cristão, por causa do Espírito Santo, ele tem a direção de Deus para poder interpretar as Escrituras. As Escrituras é do povo de Deus, e não de uma classe do povo de Deus. Não é simplesmente dos bispos, da liderança, mas ela foi entregue por Deus ao seu povo, a todo o seu povo. Tá? Então, a visão teológica dos reformadores fez com que fosse necessário a Bíblia ser traduzida na linguagem do povo comum, onde alguém, um inglês comum na Inglaterra, né, pudesse ler na sua própria língua, sem ser em latim, sem ser no hebraico, sem ser no grego. Tá? Então, William Tyndale, que foi o cara que se entregou na Inglaterra para traduzir a Bíblia para o inglês, né? Traduziu todo o Novo Testamento e uma parte do Velho Testamento, ele foi considerado, inclusive, por muitos como o pai do puritanismo. Né? Tem algumas pessoas que atribuem ao William Tyndale a ideia de que ele foi o pai dos puritanos. Por quê? O pai do movimento puritano, porque ele não se importou com o Estado era contra o que ele estava fazendo, inclusive o rei mandou executar o William Tyndale, mas ele não estava nem aí, ele queria entregar a Bíblia na mão do povo, fugiu da Inglaterra justamente com esse intuito, né, de poder traduzir a Bíblia em outro lugar para contrabandear para a Inglaterra. William Tyndale também era bastante piedoso, ele era um homem de oração, um homem que tinha comunhão com Deus. Então, o exemplo puritano, né, de alguém que se colocava, o exemplo puritano de alguém que se colocava contra o Estado, que se colocava contra a nação, que podia morrer pela causa de Deus, que é um espírito bem puritano, já se encontrava em William Tyndale. Então, muitas pessoas reconhecem nele o pai do movimento puritano, né? Então, William Tyndale ele fez isso em 1526. A Bíblia foi parar na mão do povo, e então ele foi executado logo em seguida, se eu não me engano. William Tyndale ele foi executado em 1536, e a oração dele foi para que Deus pudesse abrir os olhos do rei da Inglaterra. Essa oração com certeza é atendida depois, porque então o rei Henrique VIII dá uma afrouxada, né, mais com relação à Bíblia, e a Bíblia começa a ser usada depois que a Igreja Católica sai de lado, começa a ser colocada, né, a própria Bíblia do William Tyndale começa a ser usada na Inglaterra dos puritanos, ou que iria ser uma grande ênfase, né, um grande forte para os puritanos lá na frente. Então você já encontra aqui uma visão em Tyndale, resgatada pelos puritanos, de que a Bíblia é um patrimônio, entre aspas, né? É direcionada, é dada por Deus ao povo comum. E por isso a tradução da Bíblia é importante. Um dos puritanos, chamado John Ball, no catecismo, ele colocou o seguinte: o conhecimento das Escrituras pertence a todos os homens? A resposta dele foi essa: sim, a todos os homens não é apenas permitido, mas são também encorajados e ordenados a ler, ouvir e entender as Escrituras. Aí o que ele diz? E as Escrituras elas devem ser traduzidas em línguas conhecidas e interpretadas. Ou seja, a visão que os puritanos começaram a herdar, já na Reforma, né, e eles ampliaram isso, é que Deus ele entregou o conhecimento da Bíblia ao seu povo, e todos os homens têm que saber sobre as Escrituras. Se ele for cristão, deve saber. Se ele for um ímpio, ele deve saber também. Né? Todos os homens, sem exceção, devem saber o que Deus diz para o povo, o que Deus diz para o homem, para a sua criatura. E por causa disso,
eles deveriam lutar para poder traduzir as escrituras e colocá-las na mão do povo. Então eles já tinham esse entendimento. Deus ele se revelou ao homem, à humanidade, de uma forma geral pela natureza, mas de uma forma sobrenatural pelas escrituras. E a forma como Deus se revelou, escolhendo ali as línguas, né? A língua hebraica, o grego e algumas passagens do Velho Testamento em aramaico, o desejo de Deus é que essas línguas sejam traduzidas e entregues na mão do povo, de cada um na sua própria nação, né? No seu próprio idioma. E os puritanos fizeram bastante com relação a isso. Primeiro nós temos essa herança de Tindeiro. Em segundo lugar, nós temos ali a Bíblia de Genebra, de 1560, né? Então, quando o rei Henrique VIII morreu, o filho dele faleceu também, o rei Edmundo, né? O rei Eduardo, na verdade, faleceu. Logo em seguida, quando a Maria Sanguinária se colocou no trono, ali em 1553, foi em 1553 a rainha Sanguinária se colocou no trono, muitos protestantes ingleses fugiram da Inglaterra e foram para Genebra, né? A Genebra de João Calvino. Lá eles montaram um grupo para começarem a traduzir a Bíblia numa linguagem inglesa, e então eles criaram a Bíblia de Genebra, né, de 1560. Então essa Bíblia foi praticamente organizada pelos ingleses, por um grupo dos ingleses que estavam lá, e então ela se tornou uma das Bíblias mais populares na Inglaterra, uma das mais populares do movimento puritano. Foi lida ali durante mais de meio século, foi um dos mais populares, até mesmo quando a King James surgiu, né, lá na frente, quando Oliver Cromwell, em 1643, estava se organizando seus exércitos para lutarem contra o rei, o Oliver Cromwell fez questão de colocar algumas citações e trechos da Bíblia de Genebra para os seus soldados. Então os soldados puritanos, ali o exército puritano de Oliver Cromwell, que marchava contra o rei, eles cantavam salmos, eles faziam cultos, e a Bíblia que eles estavam utilizando, traziam a Bíblia de bolso, né, que eles estavam utilizando, que o Cromwell deu para cada soldado puritano ali. Nem todos eram puritanos, né, mas a maioria era. Então era uma Bíblia de bolso com trechos da Bíblia de Genebra, mesmo depois da King James já ter sido publicada. Então, o que eles fizeram com a Bíblia de Genebra, eles não apenas traduziram, mas eles deram uma interpretação de alguns versículos, né? Eles comentaram algumas coisas ali, que hoje em dia é conhecido como a Bíblia de Estudo de Genebra, né? Então tem essa ênfase puritana de que não simplesmente a Bíblia deve estar na mão do povo, mas o povo deve também entender o que as Escrituras ensinam, né? Claro que eles não vão dar a resposta final. Eles encorajam, nós vamos ver lá na frente, o próprio leigo, com o Espírito Santo, com a sua meditação, a comparar o que a Bíblia diz com o que eles ensinam, né? Então, isso era um grande golpe puritano ali na Igreja Católica daquela época. Então, a Bíblia de Genebra foi criada e tudo isso. Aí, finalmente, vem em 1611 a Bíblia do Rei James, ou mais conhecida como a King James, né? Ali em 1611. Essa Bíblia foi uma proposta puritana. Em 1604, os puritanos fizeram uma proposta para poder fazer uma Bíblia ali na língua inglesa. O James aceitou, mas ele aceitou assim com um intuito muito errado, né? Ele aceitou querendo rejeitar a Bíblia de Genebra. Porque a Bíblia de Genebra, ela se tornou muito comum na Escócia, onde o James também era rei lá, né? E os presbiterianos faziam uso dela muito forte. Então, quando o rei James veio para a Inglaterra, ele não queria uma Inglaterra presbiteriana. Então, ele era contra a Bíblia de Genebra, que tinha um grande ênfase, uma grande fortaleza, um grande simbolismo já com o modelo presbiteriano da Escócia, na cabeça do rei James, né? Ele chegou a dizer o seguinte, ó: eu professo, disse o rei James numa conferência, que eu ainda tenho que ver uma Bíblia bem traduzida em inglês, mas eu acho que de todas, aquela de Genebra é a pior. Então, o James ali, ele era nada puritano esse cara, mas ele não queria saber da Bíblia de Genebra, né? Estava muito envolvido já com as questões calvinistas, com as questões presbiterianas, e ele não queria isso na Inglaterra. Então, os puritanos aproveitaram essa oportunidade para fazerem uma nova Bíblia, e basicamente, muito da Bíblia do King James foi tirado da Bíblia de Genebra. A diferença é que o rei, se eu não me engano, foram 54 pessoas para fazer a Bíblia do King James, mas o rei ali, só para confrontar os puritanos, colocou muitos anglicanos. Então, tem gente que diz que ficou quase metade puritano e metade anglicano ali, calvinista fake, né? Verdade. Então, ficou basicamente ali metade puritano e metade anglicano para fazer a Bíblia King James. No fim das contas,
a Bíblia saiu ali em 1611, né? Até agora o que a gente pode ver? Essa forte ligação que os puritanos tinham com a Bíblia, desde a parte mais técnica, que é pegar o grego, o hebraico, aramaico e traduzir para a linguagem do povo comum. Eles querem que a Bíblia chegue na mão do povo. Outra coisa que o Hickey não colocou, mas é digno de ser mencionado, é que também nessa época da King James, né, outro puritano viajou para as Américas, se eu não me engano, foi o John Eliot. John Eliot foi um puritano que foi fazer missões na Nova América, né? E aí, quando ele chegou lá, ele viu ali, ele foi pregar para os índios, né? Foi fazer missões com os índios, ficou mais de 40 anos na América. Ele chegou lá, presta atenção, ele chegou lá, esse puritano. Os índios só tinham a língua deles e eles não tinham nada escrito, né? Não existia um alfabeto indígena. Então, o que o John Eliot fez? Ele criou um alfabeto indígena, ele ensinou os indígenas a aprender a própria língua escrita no alfabeto, e então ele traduziu a Bíblia para a linguagem indígena. Olha aí o esforço que os puritanos tinham, né? Ele chegou lá, os índios não sabiam a língua dele, não tinha nada escrito da língua deles, então ele teve que criar tudo isso, teve que montar, ensinou os próprios indígenas a ler na língua deles para depois criar a Bíblia. Essa é a ideia. A ideia é Deus nos deu as Escrituras e então Ele quer que todos os homens em todo lugar conheçam a sua palavra, e para isso, meus amigos, vai ter que ter tradução. Alguém vai ter que traduzir. Eu não conheço grego, eu não conheço hebraico, eu acho que mais da metade de vocês também não conhece. É preciso que os homens se levantem e aprendam, né? Inclusive, para ser ministro puritano, era muito enfatizada essa ideia de que o ministro deve conhecer as línguas originais para poder pregar corretamente as Escrituras. E na Assembleia de Westminster, né, quando eles iam discutir a respeito das doutrinas, né, era sempre discutida nos originais, né, era tudo discutido nos originais para se estabelecer, né, ali todos os tópicos, né, da questão. Exatamente. Então, você percebe o alto nível, né, que os puritanos tinham, e que eles só tinham esse nível porque a visão deles é que a Bíblia e Deus era digno desse esforço e desse nível, tá? Então essa é a primeira parte, a parte mais histórica, né? A partir disso, quando os puritanos finalmente colocaram a Bíblia na mão do povo, então eles começaram a exortar, criou-se agora uma teologia mais prática com relação à Bíblia, para que o povo zelasse pelas Escrituras, zelasse pela Bíblia, né? Para ler, para amar, para orar sobre elas, para estudar sobre ela. E algumas práticas puritanas, que até então não era comum, né? Hoje em dia a gente fala como se fosse a coisa mais normal, mas na época não era comum. Algumas práticas puritanas começaram a ser enfatizadas. A primeira delas é a leitura das Escrituras diariamente. Então os puritanos eles começaram a mostrar que, como a Bíblia está na mão do povo, uma das obrigações e deveres que o povo de Deus tem quanto à Bíblia é poder ler ela diariamente, todos os dias, tá? Eu queria abrir com os irmãos agora Deuteronômio, capítulo de número 17. Se você puder abrir sua Bíblia aí, Deuteronômio 17. Quem não acompanha a gente, saiba que os nossos estudos, ele não é muito só histórico não, tá? Nosso objetivo é imitar uma consciência puritana, né, de fato. Ter uma visão do que a Bíblia ensina, ver eles como exemplo e tomar isso para nós, tá? Deuteronômio capítulo 17, eu queria pedir para alguém ler o verso de número 19. Deuteronômio 17, verso de número 19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los. Olha aí, Richard Baxter, ele comentou o seguinte, né? Ele incentivou os leitores a amarem, reverenciarem, lerem, estudarem, obedecerem e aterem-se às Escrituras. O John Cotton disse que o povo tem que se alimentar da palavra. A ideia
que eles pegam da própria escritura, desse próprio texto que nós acabamos de ler, e vários outros, é que a Bíblia sempre é, nas escrituras, comparada a algum tipo de alimento diário, alguma coisa que você tem que fazer todo dia. Esse exemplo desse texto que nós lemos aqui, Deuteronômio 17, 19, a ideia é de que a ordem de Deus para o rei de Israel, quando se levantasse, é que ele devesse ler as escrituras todos os dias. Tá? Então, existe algum mandamento para me ler a Bíblia todo dia? Tem. Ah, mas isso aqui é só para o rei de Israel. Tudo bem, mas é um mandamento no rei de Israel para exemplo da nação, como alguém que é digno de ser seguido. Então, como ele era a autoridade máxima da nação, ele deveria ler a Bíblia todo dia para poder ser um exemplo, para que a nação leia as escrituras todo dia. Quando Jesus fala que a Bíblia é mais importante que o alimento diário, né? Quando ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou quando Pedro fala que nós temos que ser como meninos novamente nascidos em busca do leite racional. Ou quando já diz, né, que ele preza mais pela palavra de Deus do que pelo seu alimento de todo dia. Então, todos esses exemplos apontam para uma coisa. As escrituras é uma necessidade diária. Então, você tem que ler as escrituras, você tem que se aproximar dela, se apegar com ela todos os dias da sua vida. Assim como você busca o seu alimento diário. Então, essa é a ideia. Você se alimenta todo dia, você está com fome todo dia, você precisa comer todo dia? Sim. Da mesma forma, as escrituras. Parece ser o exemplo mais besta, né? Mais bobo, que todo mundo usa, mas aí você lê as escrituras hoje? Você tem lido a escritura todo dia? Você está tendo esse momento de comunhão com o Senhor pela palavra diariamente? Essa é a grande questão. Porque toda vez que Deus ele dá um exemplo do que a Bíblia é, ele sempre vai dar um exemplo de que a Bíblia é algo que deve ser tido diariamente, tá? Outro exemplo que eu gosto muito, que Provérbios fala demais, é quando ele diz que a Bíblia é mais importante do que o ouro e a prata. Que quem achará, quem a buscar encontrará ao temor do Senhor. A ideia é de que as escrituras ela é mais importante do que o que nós fazemos no nosso trabalho diariamente. Por que você trabalha diariamente? Nós, como cristãos, nós trabalhamos para a glória de Deus e para suprir a nossa necessidade, para o bem do outro. Mas a ideia é que assim como você trabalha para ter o que comer, assim como você busca dinheiro para se sustentar, as escrituras deveriam ser buscadas da mesma forma. Assim como o avarento. Inclusive, essa foi um exemplo que o Leonardo Ravenhill deu, né, com relação a Richard Baxter. Que assim como o avarento, ele se coloca muito além daquilo que ele pode para ter o dinheiro, para ter aquilo que ele acha que é valioso, assim os puritanos, eles faziam com relação à Bíblia. A gente fala geralmente do domingo puritano, né? O culto que tinha domingo, mas na verdade era muito comum em muitas cidades ter pregações e ter estudos bíblicos 6 horas da manhã, todo dia. Tá? Então tinha um puritano que pregava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de novo. Domingo ele pregava de manhã e de noite, e na segunda a sábado era comum pela manhã, 6 horas da manhã, eles terem estudos bíblicos. Né? Eles começaram a botar essa prática. Por quê? Porque 6 horas da manhã é o momento onde as pessoas acordam e ainda não estão no seu trabalho. Então a ideia é para que aqueles que quiserem possam ter um momento com as escrituras, com comunhão com Deus, antes de ir para o trabalho. Teve até um puritano, eu esqueci o nome dele, não sei se foi o Joseph, acho que foi o Joseph Alleine. O Joseph Alleine, ele ficou conhecido como a estrela da manhã da cidade dele. Por que a estrela da manhã? Porque ele pregava 6 horas da manhã e a igreja lotava, não de igrejas teólogos somente, mas de leigos. Imagina aí, 6 horas da manhã um culto, né? Esse puritano tinha esse costume, o cara ficou conhecido como a estrela da manhã lá da cidade dele. Então, a ideia que nós encontramos com os puritanos é, Deus ele se revelou, deu a palavra dele, a palavra tem que ser traduzida, mas agora que ela está traduzida, ela está na sua mão. E como ela está na sua mão, use a palavra que Deus usou para poder as pessoas traduzirem, estudarem e colocar na sua mão. Né? Deus fez tudo isso para a glória dele e para que você conheça aquilo que ele quer revelar na sua palavra. Tem alguns comentários aqui, deixa eu ver. No Salmo 19, o salmista fala algo bem interessante sobre a lei do Senhor, sobre os seus preceitos, né? O Salmo 19 ele é maravilhoso, né? É aquele salmo que diz,
os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, né? Então, os primeiros versículos, ele vai falar da revelação natural de Deus na criação, mas logo depois, ele vai tratar da revelação mais maravilhosa ainda, que é a lei do Senhor, que é perfeita, que é reta, que não tem como melhorar. A lei do Senhor é a melhor revelação que Deus tem para nós, e não a natureza, né? Então, essa é uma visão completamente bíblica, e também os puritanos, sem dúvida, concordariam com isso. Haviam puritanos, como por exemplo o pai do John Milton, que ele foi expulso de casa porque o pai dele encontrou ele lendo a Bíblia em inglês. Então o pai dele era católico, ele encontrou o filho, né, o pai do John Milton, lendo a Bíblia em inglês, o cara foi expulso de casa, foi botado para fora de casa. Então a ideia é que eles tinham esse zelo, né, para poder conhecer, para poder estudar as Escrituras. Então a primeira ênfase que eles deram foi na leitura bíblica. A segunda ênfase, eles falaram sobre os estudos bíblicos. Eu comentei aqui os estudos que eles tinham pela manhã, né? Que era muito comum eles acordarem cedo. Tem outro puritano também, não sei se foi o Joseph Verbal, que na época da faculdade dele, tinha uma reunião de oração 5h30 da manhã. E ele nunca perdia essa reunião de oração. E era dito sobre ele, né? Que ele nunca perdeu uma reunião de oração. E ele lia 15 capítulos da Bíblia por dia. 5 capítulos. Ele lia antes dele ir para a reunião de oração de manhã, antes de 5h30 da manhã. Ele lia outro meio-dia depois do almoço, mais 5 capítulos. E ele lia mais 5 antes de dormir. Então, é um exemplo puritano. Não é só pregação, não é só ensino. Os caras viviam aquilo que eles ensinavam, né? Os caras botavam em prática mesmo. Quantos de nós, ou quantas pessoas não tem que acordar cedo para ir trabalhar, né? Então, os puritanos, eles acordavam cedo para poder buscar ao Senhor. Joseph Alleine, a esposa de Joseph Alleine, disse que ele sentia vergonha quando ele acordava 4h30 da manhã. Quando ele acordava 4h30 da manhã e escutava os trabalhadores passando em frente à sua casa. E ele diz, olha aí, como é que eles se levantam tão cedo para buscar o Deus deles e eu não me levanto tão cedo para buscar o meu Deus? Essa é a ideia que eles tinham, né? Essa é a visão puritana que eles tinham. Tem um texto lá no Consciência Puritana chamado falando sobre isso, sobre acordar de manhã, que os puritanos tinham esse costume, né? Então é isso. Eles amavam, zelavam, buscavam as Escrituras. Vamos aí orar para que o Senhor nos ajude a amar e a buscar a Deus da mesma forma, tá? Outra coisa que frutificou com isso foi a liberdade que os membros, os leigos, começaram a ter para julgar aquilo que estava sendo pregado, tá? Então nós temos aí um exemplo no livro que o William Ames colocou. O puritano William Ames, ele comentou o seguinte: o dever da investigação é imposto aos homens. O dom de discernir a verdade, tanto publicamente como particularmente, é dispensado sobre eles. Ou seja, os puritanos, eles ensinaram também que os leigos, eles têm a obrigação e a responsabilidade de julgar aquilo que eles estão ouvindo na pregação, para ver se aquilo que eles estão ouvindo é bíblico ou não. Claro que isso é um ataque à Igreja Católica, né? A Igreja Católica acredita que os leigos não deveriam estar discutindo esse tipo de coisa, que a interpretação correta é da liderança e pronto. Eles não têm o direito de julgar o que a liderança está falando. Os puritanos ensinaram completamente o contrário. A ideia que o William Ames dá aqui é que você tem um Espírito Santo, o Espírito Santo que vai guiar você a toda a verdade, e a sua responsabilidade comparar tudo que os outros dizem, aquilo que eu digo, aquilo que seu pastor diz, com o que a Bíblia diz, com o que as Escrituras ensinam. Então, você precisa olhar, precisa comparar, não deve necessariamente aceitar tudo, como se tudo que você aprende é verdadeiro. Não é dessa forma que tem que ser feito, você tem que olhar para a Bíblia, né? A Bíblia é que realmente vai lhe ensinar aquilo que é certo e aquilo que é errado, tá? Então isso é o que eles aprenderam, que eles tiraram de maior proveito com relação à crença deles de que a Bíblia deve estar na mão de todo homem, tá? Para a gente agora partir para o final, nós vamos dar uma comentada agora sobre a natureza e o escopo da autoridade bíblica. Se alguém quiser comentar ou falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Então, os puritanos, então, olha como é interessante isso. Como eles criam que a Bíblia tem que estar na mão do povo, e como eles criam que o povo cristão tem o Espírito Santo para discernir e comparar as Escrituras
com aquilo que eles escutavam. Então, eles definiram a Bíblia como a autoridade máxima na vida da igreja, né? A autoridade máxima daquilo que deve ser a pedra de toque para qualquer discussão dentro da igreja, tá? Então, isso era importante mais uma vez, porque a Igreja Católica, até hoje, né? A Igreja Católica, ela se apoia a autoridade dela em 3 coisas. Primeiro, apoia nas Escrituras, dizem eles, né? E segundo, eles apoiam a doutrina na tradição, naquilo que é na tradição deles. E em terceiro lugar, eles apoiam nas revelações que o Papa, como ali aquele mediador entre Deus e o homem, ainda recebe revelações. Por isso o Papa, ele tem autoridade para criar novas doutrinas, que recebeu de Deus, da paz de Deus, e por aí vai. Então eles aceitam a ideia de que a igreja ela se sustenta nessas 3 coisas. Na tradição, né, o que a igreja ensina, naquilo que o profeta, o Papa, o mediador fala para eles, e nas Escrituras. São um tripé que a Igreja Católica acredita até hoje. Os puritanos derrubaram esse tripé e dizem que somente a Bíblia é a única autoridade que pode falar acerca de qualquer assunto sobre Deus, tá? Eu separei aqui uma citação do puritano Joseph Carril, porque é muito legal o que ele diz com relação à tradição, né? Olha o que ele fala. De acordo com Joseph Carril, a verdade ou a falsidade de afirmações religiosas não pode ser testado por aquilo que é geralmente chamado de antiguidade ou de tradição, né? Mas por aquilo que transcende toda a antiguidade, que transcende a tradição, os costumes, os conselhos, tradições humanas. Embora todos esses possam contribuir com alguma ajuda, mas somente aquilo que transcende pode ser o teste final, ou seja, a palavra de Deus. Isso está na página 238. Eu acho isso muito legal. A ideia é que somente existe uma coisa que pode dar a última palavra sobre qualquer assunto de Deus. Não é a tradição humana, mas é uma coisa que transcende a tradição, que transcende o tempo, que transcende as eras, que transcende tudo. A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é a autoridade final. O John Owen disse que a Bíblia é a pedra de toque, que a gente não pode colocar nossa fé na opinião dos homens. Então, enfim, os puritanos eram muito claros acerca da autoridade final das Escrituras, né? John Owen, ele diz que toda a autoridade da Escritura depende unicamente de sua origem divina. A Escritura tem toda a autoridade de seu autor. Então, está aqui a resposta sobre a questão da autoridade das Escrituras, de que ela está acima de qualquer conselho, qualquer igreja, qualquer pregação, acima de qualquer assunto. As Escrituras é a única que pode ditar o que deve ser crido acerca de Deus, qual é a vontade de Deus, o que é que Deus pensa, qual é a sua direção para a igreja, para o trabalho, para o casamento. As Escrituras têm a autoridade final, tá? Por que eles criam nisso? Porque eles criam, como John Owen falou, que a Bíblia é a revelação inspirada da parte de Deus. Então, se Deus é o autor da Bíblia, então isso é suficiente para colocar a palavra de Deus como necessária e única e exclusiva para ditar qualquer regra de fé ou prática, né? Aí vem aquela frase que eu comentei, que as Escrituras é a nossa única regra de fé e prática. Só para poder dar uma ideia aqui, mais ou menos, os puritanos eles criam que a Bíblia ela é inerrante e infalível por causa de ser a parte de Deus, mas ao mesmo tempo eles criam que, como é que eu posso dizer, numa visão da inspiração bíblica, não muito comentada hoje em dia, né? Eles criam, por exemplo, que Deus ele se revelou, e era necessário que Deus se revelasse aos homens, porque pela tradição, né, por exemplo, Deus se revelou para Adão, mas pela tradição aquele conhecimento sobre Deus se perdeu muito fácil. Então era necessário que as verdades de Deus, que é necessário para o homem, precisa ser revelado pelo próprio Deus. Se Deus não se revelar, o homem fica sem conhecer a Ele. É por isso que hoje em dia nós temos várias religiões, várias tribos, vários deuses, várias nações. São todas religiões onde o homem tenta buscar uma forma de Deus, de encontrar o Senhor. Isso não acontece. A única maneira de nós sabermos quem Deus é se o Deus que criou todas as coisas se revelar para o homem. Então as Escrituras, essa é a revelação da parte de Deus, onde Deus se revela. A Bíblia ela se intitula como revelação, né? Ela se intitula como Deus chegando no homem dizendo, escreve o que eu digo. Tudo que eu te disse
Jeremias 36 é um exemplo que os puritanos usavam, porque é o próprio Deus chegando para Jeremias e dizendo o seguinte, ó, o tudo que eu te revelei, ele usa a palavra revelação, escreve num livro, para que o povo de Israel possa se arrepender dos seus pecados. Então Jeremias 36 é uma passagem que os puritanos amavam, por quê? Porque junta o próprio Deus tomando iniciativa para se revelar, para mostrar a sua verdade. Segundo, o próprio Deus mandando escrever isso num livro, que a Bíblia tem que ser colocada nas escrituras, tem que ser escrita. E em terceiro lugar, que o objetivo é a salvação do homem, para que os homens conheçam a vontade de Deus, se arrependam dos seus pecados. Então, a Bíblia é essa revelação e não existe outra, né? Não existe outra autoridade. Em segundo lugar, eles criam na inspiração das escrituras, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Página 240. William Ames, ele falou o seguinte: somente poderia estabelecer a regra de fé e conduta aqueles que estavam livres de todo erro, por causa da direta e infalível direção que eles tinham de Deus. Em outras palavras, somente alguém que é livre de erro pode dizer qual é a nossa regra de fé e prática. E somente isso só aconteceu uma vez na história da igreja, que foi os profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. Somente eles foram inspirados por Deus para, então, escrever as escrituras sem nenhum erro. A inspiração, na visão do John Owen, ela apontava para três coisas. Primeiro, Deus, ele inspirava a mente dos homens para que os homens recebessem a revelação sem nenhum erro. Então, existe uma diferença entre revelação e inspiração. O que é revelação? Revelação, na linguagem do John Owen, é Deus mostrar para o homem verdades que o homem sozinho jamais vai conseguir descobrir ou aprender. Deus, ele precisa se revelar. Inspiração é Deus capacitar o homem pelo Espírito a receber essa revelação sem nenhum erro e passar essa revelação sem nenhum erro. Entendeu? Revelação, Deus mostra aos homens verdades que não tem como o homem descobrir sozinho. Inspiração, o Espírito capacita o homem para receber essa revelação sem erro e para passar essa revelação sem erro. No processo de inspiração, o John Owen, ele cita 3 pontos. Primeiro, a da mente dos homens. Deus, ele precisa... O Espírito Santo, capacitava os homens mentalmente para receber a revelação de uma forma intelectual. Deus, ele passava o homem, Deus, como ele criou o homem de uma forma racional, o homem é um ser racional, então Deus, ele se comunicava ao homem de uma forma racional e com uma convicção espiritual. É por isso que quando Abraão, isso é o exemplo que o John Owen cita, tá? Ele diz que quando Abraão vê o próprio Deus chega para Abraão e chama ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, para me te mandar para uma terra que eu te mostrarei. Abraão teve convicção que aquilo era o próprio Deus falando com ele. Abraão não pensou que era visagem, que era loucura, que era doideira, não duvidou, não estranhou, ele teve convicção. Por quê? Porque o Espírito capacitou Abraão a reconhecer aquilo como a voz do próprio Deus. Entendeu? Então, quando os homens eles recebiam a revelação, eles tinham certeza pela inspiração que era de Deus. É por isso que lá em 1 Pedro 1, outro exemplo, Pedro vai dizer que os escritores do Velho Testamento, os profetas, falavam sobre o sofrimento de Cristo, mas eles nem sabiam o que estava dizendo. Eles não entendiam, eles não conseguiam interpretar. Aí vem a pergunta: se eles não sabiam o que era, por que eles escreveram? Como é que eles tinham certeza que era de Deus? Por causa da inspiração. Mesmo eles sem saberem o que é, mesmo sem entenderem, eles escreveram, porque eles confiavam que aquilo que eles estavam direcionando eles era o próprio Espírito Santo. Eles tinham convicção que era da parte de Deus aquilo que eles estavam fazendo, mesmo sem eles entenderem. Segunda coisa, primeiro, o Espírito inspira a mente dos homens para receberem a revelação. Segundo, até mesmo cada palavra e sílaba foi inspirada e guardada pelo Espírito Santo. Samuel Rutherford, ali num debate sobre a inspiração, Samuel Rutherford vai dizer que cada sílaba, cada palavra das Escrituras do Velho e Novo Testamento foram guardadas e inspiradas por Deus. Então, mente e palavra, eles imaginavam como que eles vão escrever, a forma como eles pensaram. Aí vem aquele texto que eu gosto de citar, Eclesiastes 12 vai mostrar isso. Eclesiastes 12, lá no final, vai dizer que muitas palavras o pregador pensou e estudou para dizer. Então, os homens inspirados por Deus, eles não escreviam assim do nada, botaram a mão aqui
e saía lá igual o Chico Xavier, né? Não era dessa forma. O Espírito Santo capacitava eles a saberem como colocar as palavras certas, os locais certos, a melhor forma de expressar o que Deus queria expressar na linguagem do autor que Deus estava usando, tá? Então, isso é outra parte da inspiração. E, por fim, John Owen acreditava que até mesmo escrever, ou então o ditar para que outro escreva, também teve que ser inspirado pelo Espírito Santo para guardar os homens de qualquer erro. Essa é a visão puritana, né? Sobre inspiração. Deu para pegar aí? Deu para entender aí? Uhum. Muita coisa, né? Eu falo muito rápido, né? Se eu estiver falando rápido demais, podem pedir para me dar uma freada que eu dou essa freada, tá? Então eles criam que as escrituras eram completamente inspiradas. Aí veio uma polêmicazinha, né? Na época dos puritanos, existia um grupo que era os Quaker. O que é que os Quaker diziam? Os Quaker diziam que eles tinham uma nova luz interior, e eles recebiam revelações direto da parte de Deus, que Deus eles não gostavam. É só rever o estudo no canal depois. Amém. Então os Quaker eles diziam que Deus eles não gostava dos estudos, né, do homem, estudar demais, que eles tinham uma direção ali pelo Espírito Santo. Eles falavam direto por Deus, não precisava estudar, Deus ali revelava. Vocês acham que isso é coisa de hoje em dia, né? O cara dizer, não preciso estudar, que na hora o Espírito Santo vai me guiar, vai me direcionar e tal. Na época dos puritanos já tinha esses grupos, né? Os Quaker. Tem até um episódio polêmico, onde 2 mulheres Quaker entraram na Universidade de Oxford, onde o John Owen era reitor. Essas mulheres tiraram a roupa, a parte de cima, entraram na universidade dizendo que Deus mandou dizer para aquela universidade puritana que eles estavam nus diante de Deus. John Owen mandou expulsar a mulher. Então depois elas se perturbaram de novo, entraram de novo na mesma situação, e aí elas foram julgadas. Os estudantes meteram a pisa nelas e botaram elas para correr. Acredita nisso? Pois isso aconteceu mesmo, né? John Owen mandou os estudantes pegar elas, os estudantes pegaram, meteram a pisa, botaram para correr, né? Tem esses exageros puritanos, né? Mas na época era muito... A tolerância lá era em qualquer grupo, né? Era desse jeito. Então eles já tinham essa visão. Como é que eles defendiam isso? Vamos para 2 Timóteo. Abre aí 2 Timóteo 3. O John Owen, cara, o John Owen, ele escreveu um livro, um tratado em latim. Latim era a língua universal da época, a língua dos intelectuais, latim. Né? Os caras escreviam tratado em latim era a língua dos intelectuais. E só por pressão assim, mesmo por birra, né, vamos dizer dessa forma, o John Owen escreveu um tratado em latim sobre as escrituras, defendendo as escrituras desse ataque dos Quaker, né? Dessa ideia de que o Espírito Santo ele fala hoje em dia na cabeça de qualquer pessoa, não pelas escrituras, que as escrituras não é suficiente. Então ele respondeu em latim isso. 2 Timóteo 3, famoso versículo, né? Verso 16, verso 17, quem achou pode ler. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Que escritura é essa? Velho e Novo Testamento? Os puritanos diriam que sim, Velho e Novo Testamento, porque Paulo, lá em 1 Timóteo, vai comparar, como é que se diz? O Novo e o Velho Testamento, colocando em pé de igualdade. Só que tem um problema com esse texto. O momento em que ele foi escrito, o Novo Testamento não tinha acabado. João não tinha escrito Apocalipse. Então, alguns livros das Escrituras não tinham sido escritos. Então, a questão que alguns colocavam, e hoje em dia colocam, que eu já vi um Mormon falando sobre isso para defender o livro dos Mormons, é que é o seguinte: quando Paulo diz sobre a Escritura divinamente inspirada, ele não está falando do Novo e Velho Testamento. Ele está falando de qualquer Escritura que é inspirada por Deus. Qualquer uma. Então, quando Paulo escreveu isso, João não tinha escrito. Então, quando João escreveu inspirado, aquilo era inspirado por Deus.
alguns séculos depois, o que os Quakers escreviam poderia ser inspirado por Deus também. Entendeu? Porque quando Paulo usou esse texto, ele não estava falando do Velho e Novo Testamento, ele estava falando de qualquer coisa que era inspirada. Aí vem um problema, né? Se é qualquer coisa que é inspirada, então como é que eu vou saber o que é inspirado e o que não é? Né? Qual é a resposta para isso? A resposta é muito simples. Bora para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículos de número 24. Não, versículos de número 20 e 21. Quem achou pode ler. Efésios 2, verso 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Pronto. A resposta puritana é a seguinte: somente o Velho e o Novo Testamento é inspirado por Deus. Por quê? Porque quando nós lemos esses textos, a ideia que Deus passa é que ele só revelou o fundamento para edificar a igreja para dois grupos: profetas do Velho Testamento, apóstolos do Novo Testamento. A revelação foram dada apenas para esses homens. Velho Testamento, profetas do Velho Testamento, apóstolos do Novo Testamento. O resto do corpo de Cristo, que é esse edifício, né? Esse resto não teve, eles não vão edificar nada. Esse resto do corpo de Cristo, ele vai ser edificado sobre o fundamento. E não tem base para abrir exceção aqui. Porque o que ele diz? Paulo está dizendo que todo o edifício, bem ajustado, todo edifício, qualquer cristão que veio depois, qualquer homem de Deus que se levante depois, todos eles só podem se basear no fundamento colocado pelos apóstolos e profetas. O que vem depois disso não é da parte de Deus, tá? Então você vê aí o livro dos Mormons, um outro testamento de Jesus. É apóstolo que escreveu? É profeta? Não. Então pronto. Não pode fazer parte do fundamento. O alicerce de uma casa só é colocado uma vez. Você coloca no começo, o resto é construído em cima. Não tem como você colocar o alicerce e depois botar outro alicerce. Entendeu? Efésios 3, verso 5. Pode ler também. Efésios 3, verso 5. 3:5. Isso. O qual, nos outros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tendo sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. A mesma coisa. Deus só resolveu revelar as Escrituras, ou a sua doutrina, o seu ensino, a sua vontade, dois grupos: apóstolos, profetas. Se for para 2 Pedro capítulo 3, verso 2, vai dizer a mesma coisa, que Deus ele só inspirou homens santos, os seus apóstolos, profetas. Então, não existe nenhum outro grupo na história da igreja que vai receber novas revelações fundamentais para a igreja. Não existe. Somente esses dois grupos. Então, o que os Quakers inventaram naquela época, o que os neopentecostais inventam hoje, e vários outros profetas que se levantam por aí, tudo é balela, tá? Se eles são parte do edifício, do corpo de Cristo, então eles têm que fundamentar no que já está colocado lá. Eles têm que ser edificados naquilo que já está fundamentado. Não pode botar outro edifício, tá? Todo edifício só é colocado nesses dois grupos, tá? Não existem novas revelações, novas inspirações da parte de Deus. Para a gente terminar, os puritanos criam que a autoridade da Bíblia, ela não é simplesmente religiosa, no sentido eclesiástico, mas o escopo dela é abrangente, tá? Ela vai falar como toda a vida é religiosa, então a Bíblia ela é para toda a vida. E aí eles vão dar pelo menos 3 coisas aqui. Primeiro, ela é uma verdade religiosa, tudo aquilo que Deus quer se revelar, os seus atributos, a sua grandeza, a sua forma de salvar, vai ser revelado somente nas Escrituras. Ela é aquilo que dita a forma como o homem deve ser salvo, não o Papa, não os Mormons, não os Quakers, somente as Escrituras mostram as verdades sobre Deus. Segundo, ela é suficiente sobre a moralidade do homem, o estilo de vida que nós podemos levar, tá? E o Samuel Rutherford, numa discussão, Samuel Rutherford vive em discussão, né? Samuel Rutherford, numa discussão, ele escreveu o seguinte: para mim é um assombro que o Velho e o Novo Testamento, os quais contêm um sistema e um corpo exato de toda a conduta, não devam ser a única regra de norma e de toda a conduta. Ou seja, ele diz que ele se assombra quando alguém diz que a Bíblia não é suficiente, que é preciso novas regras, novas religiões, a nova forma de falar. Ele diz: como é que pode?
Como é que a Bíblia, no Velho e Novo Testamento, com tanto ensino, com tanta doutrina, falando sobre todo assunto, família, política, dinheiro, finanças, trabalho, culto, como é que a Bíblia não pode ser suficiente? Ele se assombra quando alguém diz que a Bíblia não é suficiente. De fato, é tanto conteúdo na Bíblia, né? Essa galera que diz que a Bíblia não é suficiente, eles mesmo não conhecem a Bíblia. Se conhecesse a Bíblia de verdade, eu perceber que tem mais do que o suficiente para a nossa vida ali, de uma forma extraordinária. Questões eclesiásticas, como William James comenta novamente, ele diz que nenhuma observância pode ser continuamente em todo lugar necessária na igreja, a menos que esteja contido na Escrituras Sagradas, que foi o que nós vimos ali com o princípio regulador do culto, que o irmão Ailton expôs, né? O que é o princípio regulador do culto? Que só pode entrar dentro do culto público aquilo que é expressamente ou deduzido, colocado ali nas Escrituras Sagradas. Então, a pergunta é, será que Deus será que Deus me proíbe fazer teatro na igreja? Será que Deus proíbe eu poder usar simbolismos ali na igreja, uma veste clerical, para mostrar que eu sou sacerdote e tal? Será que Deus proíbe o uso de velas na igreja para fazer parte do culto, como elemento de culto público? Essa pergunta está errada. A pergunta não é essa, a pergunta é, será que Deus ordena? Deus ordena vela como elemento de culto, como a igreja católica usa? Deus ordena teatro no momento de culto público? Deus ordena isso? Porque se Deus não ordena, então ele proíbe. Essa é a questão. Se Deus ele não ordena, então não é permitido. Tá? Deuteronômio capítulo 12, versos de número 32. Decora esse texto. Deuteronômio 12, 32. Sobre culto, diz o seguinte: nada do que eu ordenei deixará de fazer, e nada que eu não ordenei botarás ou colocará para ser feito. Culto público é isso. Deus não ordenou, não deve ser colocado como elemento. Então, os puritanos criam que somente Deus, pelas Escrituras, pode ditar qualquer forma do nosso estilo de vida, seja de uma forma moral, seja de uma forma espiritual, ou a nossa conduta eclesiástica, tá? Sobre qualquer assunto, as Escrituras é a pedra de toque. Amém? Então nós vimos aí um pouco sobre a história puritana, sobre a Bíblia, né? O quando eles amavam as Escrituras ali, desde William Tyndale, que foi ele conhecido como o pai do puritanismo por algumas pessoas, desde a Bíblia de Genebra, King James. Então, a prática puritana, né, de leitura bíblica, de estudo bíblico, de memorização das Escrituras, é um assunto que não tem como colocar aqui. Desde até toda essa visão é graças à visão principal de que a Bíblia é a revelação de Deus, inspirado por Deus, para ser a nossa única regra de fé e prática. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Se eu não souber responder, o irmão Ailton aí responde. Felipe. Opa! Eu quero dizer, quando você falou sobre a Bíblia KJV, é uma Bíblia muito complicada. Porque em inglês nós temos, e na verdade nós temos esse conceito, tipo, a gente não pode ler outra Bíblia. Tipo, aqui nos Estados Unidos, quando a gente, tipo, você tem algumas igrejas, tipo, batista, que acreditam que a Bíblia KJV é só a Bíblia, eu acho que é santidade, né? Não outra Bíblia, não outra versão. Eu não sei se você tem em Brasil mesmo com uma Bíblia, com uma forma da Bíblia, mas aqui nos Estados Unidos, a Bíblia KJV, em algumas igrejas, é só a versão ou a tradução que a gente lê, não outras traduções. A igreja onde eu estava, onde eu fui, a gente só lê KJV, não outra versão. Então, isso é um assunto muito comum aqui nos Estados Unidos. Eu confesso que eu não sabia disso quanto aos Estados Unidos, né? Eu tinha meu pensamento sobre isso quanto à Inglaterra. Porque na Inglaterra, o que nós temos aqui no Brasil, me perdoa os irmãos, talvez seja porque eu sou muito ignorante sobre o assunto, mas o que nós temos é uma tradução da tradução. King James da Inglaterra parece ser bastante diferente da nossa King James daqui. Né? Parece que a nossa versão aqui é atualizada, né? A Bíblia atualizada é praticamente quase a King James que nós temos. Que é a tradução da tradução. Agora, o problema seria o quê?
O problema seria dar uma exclusividade a um tipo de versão, a um tipo de tradução. Tá? Existem coisas boas em algumas traduções. Existem traduções ótimas, existem traduções péssimas, né? E o correto seria o quê? O correto seria, talvez no ambiente de culto, né? Não sei se seria problemático colocar só um tipo de Bíblia, né? Inclusive tem algumas igrejas que colocam, permitem todos os tipos de Bíblia, mas para o culto público elas colocam apenas um tipo de Bíblia. Isso é comum, isso acontece aqui no Brasil. Por exemplo, a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus Madureira, Ministério de Madureira, elas lançaram uma Bíblia chamada Bíblia do Culto. A Bíblia, inclusive a versão corrigida. Essa Bíblia inteira para a denominação da Madureira, que é a segunda Assembleia de Deus maior do Brasil. A primeira é a Tempo Central, ou só a Assembleia, e a segunda é a Madureira. E toda a denominação no Brasil inteiro adota essa Bíblia, que é a Bíblia de culto, que é a Bíblia corrigida, né? A Almeida corrigida. Então, pode ser que para o ambiente de culto público, né, possa sugerir, não impor, colocar simplesmente aquela tradução. Pode sugerir, mas não uma imposição. O bom de ter várias traduções é poder você comparar ali uma coisa com a outra, né? Aquilo que uma errou, a outra pode acertar com mais eficácia. Então, isso é mais uma questão de prática, né? É mais questão de prática mesmo. Claro. Sim, eu concordo perfeitamente. Tipo, meu tio, na verdade, meu tio foi um pastor, mas ele saiu da igreja por causa das complicações, mas meu tio foi um pastor. E, na verdade, meu tio estava falando comigo sobre essa coisa. Tipo, você tem muitas traduções onde a gente, tipo, traduzir uma coisa errada, ou pode ser um assunto sobre o versículo, mas não é, tipo, pela palavra, né? Tipo, um assunto. E, na verdade, você precisa, tipo, você falou, você precisa ter cuidado. Mas eu acho que para a gente, tipo, que quer aprender línguas, tipo, eu, outra pessoa, tipo, se a gente quer ler um Bíblia em inglês, na verdade, a gente não quer ler KJV a primeira vez, porque, na verdade, eu não entendi nada. E eu sou nativo em inglês, eu não entendi nada nessa versão, a tradução. E, tipo, agora eu estou lendo Nova Almeida em português, mas eu leio nova tradução primeiro. Então, depois eu leio essa tradução. Tipo, a gente precisa fazer tempo. Mas eu acho que se a gente entender e, tipo, muda para a Bíblia certo, eu acho que não é um problema para mim. Mas eu acho que você, tipo, você falou, precisa ter cuidado, porque, na verdade, você tem muita tradução errada, tem assunto e, na verdade, não é tipo a palavra de Deus fala na escritura. Então, é muito importante, assim. Com certeza, né? Eu sou dos que apoia aí a equivalência formal, né? A forma de traduzir a Bíblia de uma forma formal. Sim. E não da equivalência dinâmica, né? Que traduz aquilo, o sentido do texto. Eu prefiro traduções que traduzam o texto, ainda que eu não entenda o sentido, né? Aí você estuda, Sim. Pega um dicionário, porque o problema de traduzir o sentido do texto é que você fica à mercê da interpretação dos tradutores. Então ele está interpretando que aquele texto dá aquele sentido, e aí ele passa para você, você vai lá e pega aquilo, né? Então, eu prefiro traduções de equivalência formal, como a corrigida, a fiel. Eu acho elas bem mais seguras. Inclusive nos Estados Unidos, eu não sei se o irmão conhece a Nutra, né? As áreas de aconselhamento bíblico, né? Nos Estados Unidos tem produzido muito conteúdo bom que está sendo traduzido para o Brasil. E eles têm uma frase que eu gosto bastante, de um dos rapazes lá, de um dos editores. Eles comentam que é muito melhor a segurança do que a legibilidade. Então é muito melhor você não entender e precisar estudar para entender o que aquele termo significa, do que você entender claramente de uma forma errada. Você entendeu claramente, mas está errado. Não é desse jeito, né? Então é melhor a segurança do que a legibilidade. E nessa questão aí, eu creio que entra a NVI, né? A NVI é uma Bíblia bem fácil de entender. Claro. Você lê um versículo, automaticamente você já entende. Mas aí cai naquilo que você falou, né, Felipe? Você simplesmente leu, mas você tá lendo o que o autor quis ali passar, mas você não tem aquela oportunidade de pesquisar,
se é aquilo mesmo. Já te dá ali um texto mastigado, e a NVI ela tem alguns textos que são bem, bem duvidosos. É melhor pegar ali versões como a ACF, por exemplo, que vai te dar dor de cabeça, mas que é mais seguro você ir pesquisar o que realmente o texto está falando. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte, né? Termos bíblicos foram difíceis em qualquer época. Propiciação foi difícil em qualquer época. Né? Expiação foi difícil em qualquer época. Então tem termos que precisam ser explicados, não trocados. Né? Então tem que ser expostos. Né? Ele era muito adepto da pregação expositiva, então ele preferia expor os termos, explicar os termos, do que mudar, do que trocar os termos por outros que não dão a mesma ênfase, a mesma força, né? Quando você está estudando Romanos, lendo Romanos, eu parei em Romanos 6, né? A exposição dele em Romanos 6. Até o capítulo 6 eu li, e é muito incrível como em várias pregações dele, ele sempre tem que dar uma nota sobre as Bíblias que estão sendo lançadas na Inglaterra na época dele, né? A forma como estão traduzindo alguns termos e que estão perdendo a ênfase e a força, né? Do que deveria ser colocado. Outro cara que faz isso bastante, né? Pelo menos eu percebi quando eu li no livro dele, o Paul Washer, o Verdadeiro Evangelho, ele pega o texto de Romanos 3, né? Capítulo 23, para ali um pouco antes e mais para frente. E ele fala sobre isso, tipo, que a maioria dos evangélicos hoje não sabe o significado do que é redenção, do que é justificação, do que é expiação. E, tipo, são termos importantes e que, infelizmente, né, acabam meio que perdendo o significado. Poxa, esqueci a palavra, mas enfim, é isso aí. Isso tem É entendido exatamente aí. isso aí mesmo, o que o Paul Walsh comenta, né? Justamente pela falta de uso, ou então pela troca do termo, o pessoal não sabe a força que aquela expressão tem, né? E é isso, porque aí acaba você simplesmente trocando a palavra difícil por uma palavra mais fácil. E isso não quer dizer que você explicou. Quando você troca, você não tá explicando. Na verdade, você só está trocando. E esses termos difíceis, eles nos ajudam, né, na questão da apologética, porque se alguém de fora chega e pergunta, e você sabe o significado desse termo mais difícil que você aprendeu, automaticamente você vai tirar de letra, né? Óbvio, com a graça de Deus, né, nos capacitando para isso, né? E alguém que tem um dom, né, que tinha esse dom de explicar doutrinas difíceis de uma maneira muito fácil, era o R.C. Sproul, né? Ele pega ali doutrinas complicadíssimas e explicava ali de uma maneira fácil de se entender. E o que a gente tem que fazer é isso, pegar palavras difíceis, não trocar o significado, não trocar por outras palavras, mas simplesmente aplicar, fazer uma explicação de uma maneira que alguém venha entender, né? Falar o âmago ali do texto, o que o texto está querendo dizer, o que expiação quer dizer, né? Não simplesmente só trocar por uma palavra e pronto, está aí. Ficou mais fácil. Claro. E, Fala, Fabrício, fala. o que acontece quando a gente acontece isso de trocar uma palavra mais fácil por uma mais difícil para uma mais fácil, acaba que pode correr o risco de pegar algo que era profundo, né, o seu termo em si, e acaba deixando algo raso, sabe? Algo ralo, algo superficial que acaba dificultando até mais a explicação. É isso. Exatamente. Em alguns textos até tiram o sentido, né? O sentido é até perdido. Sim, eu quero dizer também em inglês, meu tio me comprou uma Bíblia assim. Em inglês, eu tenho uma Bíblia do KJV, onde a gente tem algumas palavras que é difícil para entender e, tipo, o significado normalmente que a gente fala, tipo, uma palavra antiga, e a gente explica a definição dessa palavra em termos dessa era, ou isso. Então, nós temos Bíblias assim,
em inglês. Eu não sei se vocês têm em português, mas eu vou te dar um nome no grupo dessa Bíblia, mas na verdade tem uma palavra que é antiga e a gente traduzir para em termos, tipo, a gente fala agora, porque na verdade a língua mudou bastante, né? Então, eu acho que isso é um bom Bíblia, mas tipo, vocês estavam falando, eu preciso calar a boca, na verdade, eu gosto de falar muito, mas é tipo, sim, eu acho que ele e Fabrício estavam falando sobre Paul Washer. Na verdade, eu acho que você tem muita gente assim da igreja. A gente só abriu a Bíblia e tipo, essa Bíblia parece muito boa. Ok, eu vou fechar e tipo, nada ler, tipo, só concordo com outras pessoas. Eu acho que a vida cristã é mais importante para ler, estudar, tem devoção, né? Eu acho que isso é problema, eu não sei sobre o Brasil, mas aqui nos Estados Unidos isso é grande problema, tipo eu mesmo. A gente só concorda com o que o pastor fala, não lê a Bíblia, não quero estudar a Bíblia, não quero continuar nessa forma. E na verdade, muitos americanos não sabiam sobre Paul Washer. Na verdade, eu nunca sabia sobre Paul Washer até eu falei com vocês, porque Paul Washer não é muito comum aqui, só o Billy Graham, só outras pessoas e não, na verdade, essas pessoas que têm um bom entendimento sobre a Bíblia, na verdade. Então, eu acho que uma coisa muito importante para a devoção, para ler essas Bíblias assim e para entender o que a Bíblia fala realmente. E sim, porque eu teve traduções das outras Bíblias e na verdade eu sei, eu entendi perfeitamente, mas na verdade eu não entendi tudo. Não entendi tudo, tipo, eu preciso. Quando eu li essas Bíblias, eu sabia que, na verdade, isso não é tudo, só que eu entendi, né? Tipo isso. Show! E realmente a busca, existe umas coisas na língua, no hebraico, no grego, de que a imagem fortalece o sentido do que é dito e isso marca na memória. Exemplo, o irmão colocou aí, ó, o Senhor fortalece meu chifre, né? Lá nos Salmos, é uma linguagem de Salmos, né? O Senhor fortalece meu chifre. A gente sabe que chifre é uma ideia de poder, né? Por causa dos touros, dos animais com chifres são mais perigosos, dá uma ideia de poder. Se o texto simplesmente fosse e o Senhor fortalece a minha autoridade, a minha posição, é muito mais fácil você esquecer do que você entender o Senhor fortalece meu chifre. Essa linguagem forte, ilustrativa, é mais fácil de memorizar do que simplesmente uma imagem explicada, né? Então, eu tenho certeza que o Fabrício nunca mais esqueceu o que significa quando ele descobriu o Senhor fortalece meu chifre. Isso fortalece o nosso imaginário de interpretação correta do que o autor quer dizer, do que o autor quer passar. Essa imagem vívida, né? Simbólica, emocional. E isso é importante para o entendimento das Escrituras, né? Isso é para guardar, para memorizar as Escrituras. Amém?